Fala, Pacholada, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje pra falar sobre outro assunto que repercutiu muito durante essa temporada, né? Principalmente logo após o retorno do futebol, né? Que é o elenco do Grêmio, que é a forma como o elenco do Grêmio vinha trabalhando e as limitações que a gente encontrava em determinadas posições e que acabaram sendo sanadas nessa última janela de transferência, principalmente com a contratação de duas peças, uma que mal atuou, né, que é o Pinares, mas que é um jogador de muita qualidade, e a outra que é o Churin, que é um centroavante, que fica fazendo revezamento no ataque com o Diego Souza e que vem cumprindo também muito bem a função e que vem dando muita fluidez pro nosso ataque. Mas o nosso torcedor, principalmente, né, enfim, todo mundo, reclamava muito do elenco do Grêmio, porque era um elenco um pouco limitado, né? Apesar de ser considerado um dos melhores elencos do Brasil, a gente ainda via que tinha umas limitações. Isso se devia muito porque a gente vinha passando por problemas bem complicados em relação a desfalques. A cada rodada, a cada jogo, a gente via que a gente perdia um jogador por causa de Covid, por causa de lesão, né, o desconforto muscular, por causa de suspensão. Então ficava um pouco complicado, um pouco impossível de analisar o trabalho que vinha sendo feito pelo Renato e pelo elenco, porque a gente ainda ia perdendo peças, ia encontrando uma equipe desentrosada, uma equipe sem ritmo e que não conseguia demonstrar muito trabalho dentro de campo, porque cada rodada mudava tudo. Continua mudando, né? Um pouco menos, mas o Renato continua trabalhando muito bem o nosso elenco. E nessa temporada, principalmente, eu vou dar total razão pro Renato. Quando ele faz essa alternância de peças, com certeza ele tá fazendo muito menos que nos anos anteriores que a gente via, né? Normalmente, quando tinha um jogo decisivo na semana, como por exemplo vai ter amanhã, no jogo anterior ele costumava, né, poupar praticamente todo o time, colocar os reservas, colocar a gurizada que tinha acabado de subir, entre outros jogadores que não atuavam em nível titular. E nesse no último domingo, por exemplo, a gente viu que o Renato não fez isso. Ele foi praticamente com uma escalação titular. Apesar de que o Renato fala que não existe uma escalação titular no Grêmio, que todos os jogadores vão ser usados, e é por isso que nessa temporada eu dou mais razão do que nunca, porque essa temporada aqui vai exigir um pouquinho mais de todos os clubes do Brasil, aliás, de todos os clubes do mundo, porque o calendário tá extremamente apertado, né? A gente tá pegando uma sequência muito pesada de jogos, muito pesada de deslocamento, de translado, viagem pra cá, viagem pra lá, e não só o Grêmio, todos os times. Só que nessa temporada vai ganhar aquele time que souber usar o plantel. Vai ser campeão aquele time que usar o plantel de forma estratégica. O Renato vem trabalhando dessa forma, o Renato vem sendo estratégico. O Renato percebe o elenco que tem em mãos. E a gente hoje pode sim falar que o nosso elenco é muito qualitativo. Que tem torcedores que podem ser utilizados para fazer o rodízio, que não vão comprometer a qualidade técnica do elenco. A gente não via isso nos anos anteriores, como por exemplo no passado. Ano passado a gente tinha um elenco extremamente limitado, a gente não podia ficar fazendo esse rodízio de peças e achar que a gente manteria a qualidade técnica dentro de campo, mas a gente conseguiu chegar em 2 semifinais, né? Com um elenco muito limitado, a gente tinha dentro de campo, na escalação titular, a gente tinha peças que eram muito fracas, e na reserva, então, nem se fala. Mas esse ano essas coisas mudaram, a gente percebe que a gente tem mais de um jogador, mais de 2 jogadores para a mesma posição, que não vão comprometer o sistema de jogo do Grêmio, e é por isso que o Renato acerta tanto quando ele mexe em 1 ou 2 ou 3 jogadores, porque ele sabe que não vai comprometer dentro de campo. Claro que a gente tem um ou outro jogador que vão destoar muito em relação a outros, mas no geral, em suma, o elenco do Grêmio é um elenco muito competitivo, ao contrário do que a gente estava com medo, né? No início da temporada eu tava com medo disso acontecer, depois da paralisação do futebol, principalmente, que a gente viu que parecia que nada dava certo. E a moral disso tudo? Qual que é a lição que a gente tem que tirar disso tudo? Que nessa temporada, por ser uma temporada totalmente atípica, que a gente vê que tem outras equipes com grandes elencos, mas que estão penando, a gente tem que sempre manter a cabeça no lugar e entender que quando o Renato poupa um ou outro jogador, é porque lá no final da temporada a gente vai precisar desse mesmo jogador, enquanto outras equipes que têm um elenco um pouco limitado ou que não fazem essa rodagem de elenco, vão ver os jogadores estourando lá na frente. E é normal isso acontecer, a gente viu isso acontecer com nós mesmos lá em 2008, quando a gente ficou muito próximo de ganhar o Brasileirão e não conseguiu, né? Os comentários de um vídeo anterior meu pediram pra eu fazer a minha escalação titular. E eu tenho sim jogadores que eu prefiro que joguem, como por exemplo, né, o Jeromel e o Kahneman, não preciso nem citar, isso ali é da visão de todo torcedor, né?
A gente não tem no Brasil outros zagueiros que chegam a nível dele. A gente tem no banco bons zagueiros que vão cumprir sim a função. Principalmente dois, né? O Juan e o Rodrigues, que se formaram nas suas categorias de base e que a gente tem certeza que vão se tornar grandes zagueiros. Aí a lateral sempre tem essa mudança, né? Eu acho, e eu concordo muito com o Renato quando ele faz a alternância das laterais, porque a gente tem, para cada posição, 2 ou 3 laterais, só que são 2 ou 3 laterais que têm qualidades muito diferentes. Na minha visão, para a lateral esquerda, o lateral mais completo é o Guilherme Guedes, mas ele tá lesionado. Então a gente fica entre o Cortez, que é defensivo, e o Diogo Barbosa, que auxilia o ataque, com 2 características diferentes e que vai depender muito do que o Renato precisa pro jogo para ser escalado. Já na direita isso acontece da mesma forma, né? Vitor Ferraz e Orejuela. A gente entende que tem jogos que o Vitor Ferraz não atua muito bem, principalmente depois que ele voltou de lesão, né? Porque até anteriormente a gente sempre ficava na dúvida, né? Sobre qual que a gente queria. Mas eu acho que o Orejuela tinha dado muita ligação com o Alisson. Pena que o Alisson tá lesionado. Vai retornar daqui uns dias e daí vai ser mais um acréscimo pra escalação do Renato. Mas a gente via que dava muita liga, né? Assim como o Diogo Barbosa e Pepe também. Porque são 2 laterais que auxiliam muito esses 2 jogadores do ataque. E essas seriam a minha opção de jogo. Só que a gente tem que entender que às vezes a gente vai precisar daquele jogador mais marcador quando a gente vai precisar ser um pouquinho mais defensivo. No meio campo, pelo que eu vi ultimamente, eu usaria muito o Matheus Henrique e o Darlan fazendo a volância e o Jean-Pierre. Mas eu sei que o Lucas Silva também é extremamente marcador e se a gente precisar fazer um jogo defensivo, o Lucas Silva vai cumprir muito bem a função. A gente vai ter o retorno do Maicon daqui uns dias. E o Maicon pra mim é um jogador que é a cara do Grêmio, que é a cara do estilo de jogo do Grêmio. E sempre que puder estar em campo atuando, independente do tempo que ele conseguir atuar, ele tem que estar dentro de campo atuando. Mas é bom saber que Matheus Henrique e Darlan também fazem o jogo do Grêmio rodar, né? O meu ataque ideal, até pouco tempo atrás eu falava que o Churin era titular nessa equipe. Mas eu acho que esse revezamento entre Diego Souza e Churin tá fazendo muito bem pros dois e pra equipe também. Então eu deixo essas questões tudo na mão do Renato. O Renato que tem a dor de cabeça pra montar a equipe, porque ele tem bons jogadores em mãos. Então ele que vai ficar com essa dorzinha de cabeça pra decidir o que ele vai fazer no próximo jogo. E com certeza, né, no lado esquerdo o PP é titularíssimo nesse jogo. O PP que joga muita bola e que na minha visão ainda vai ser muito melhor que o Everton. Muito melhor talvez não, mas vai ser melhor que o Everton. E na direita, eu acho o Alisson um jogador muito útil. Mas sem o Alisson eu opto por improvisar o Ferreirinha ali, porque o Ferreirinha é mais jogador de esquerda, mas ele cumpre bem a função ali. Mas o Luiz Fernando... É que o Luiz Fernando ela tem aquela irregularidade, né? Tem jogos que ele joga muito e tem jogos que ele não joga tão bem. Mas são peças que vão nos auxiliar, que vão nos ajudar e que trazem qualidade pro nosso elenco. Enfim, eu respondi aqui nesse vídeo também a sugestão da... Eu não vou lembrar o nome, me perdoa, mas obrigada por deixar a sugestão aqui. E se outras pessoas que estão vendo esse vídeo tiverem outras sugestões, por favor, coloquem aqui embaixo pra eu gravar o vídeo pra vocês sobre esses temas, tá? Deixa aqui embaixo a opinião de vocês sobre o elenco do Grêmio, se vocês concordam que é um elenco competitivo e que pode sim levantar a taça no final do ano, ou se vocês acham que ainda falta alguma peça. Também deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal, que pra nós é muito importante. É isso aí e até o próximo vídeo.